Oh, aleluia. Uma tropa toda ferida de cegueira. Porque alguém orou. Aí tu fica aí batendo biela. Desanimado, jururu, capenga, com medo, porque tem uma vizinha encrenqueira. Vai ler Bíblia. Vai ler a Bíblia. O Deus que feriu um exército todo de cegueira vai fazer uma obra de maneira que você fica até invisível. Aleluia. Nesta noite eu recebo graça e autoridade de Deus para dizer que perseguição do inferno vai ser acabada. Ora! Crê no poder desta arma infalível, chamada oração. Não faça dos cultos de oração uns cultos vazios, mas tenha uma vida de oração. Por que é que esta arma ela é infalível? Aleluia. Porque nos livra, aleluia, de grandes perigos. A Bíblia nos fala que Davi estava na caverna, fugitivo de Saul. 2 Samuel capítulo 22, aleluia. E nos diz em 1 Samuel, se você olhar 1 Samuel 22, conta o estado de Davi. 2 Samuel 22 já conta a vitória de Davi. 2 Samuel 22 e 1 diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai que ele descera ali. A perseguição era tão terrível, Saul era tão terrível que a Bíblia diz que não houve nação nem reino que ele não procurasse. Era uma coisa séria. Saul perseguiu tanto Davi que ele esqueceu as fronteiras de Israel. Os filisteus chegaram a invadir. Por quê? Porque Saul estava obcecado. Sabia que tem gente que ele fica obcecado. O negócio dele não é outra coisa. O foco é você. Porque o inferno já colocou esse intento. Mas Deus nesta noite manda te dizer que você não tem que estar com medo dessa arrumação, não. Você tem que orar. Porque o Deus que deu escape a Davi é o Deus dessa igreja. Não é outro, não é o mesmo que está disposto a trabalhar dando escape até hoje. Aí quando a Bíblia fala em 1 Samuel 22 que Davi teve que ir para a caverna de Adulão para poder se refugiar, fugir da presença de Saul, para ver se aliviava aquela perseguição. Aí é como se o 2 Samuel 22 viesse em resposta ao 1 Samuel 22. E diz assim, aleluia, 2 Samuel 22. E falou Davi as palavras deste cântico. Agora diga comigo, era perseguido, mas agora cantava. Era perseguido, mas agora cantava. 2 Samuel 22 diz, e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Aí eu gosto dessa expressão. No dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Quando a Bíblia diz, e das mãos dele, sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Livrou ele da tropa que perseguia e livrou ele do pior perseguidor. Livrou ele da tropa do capeta e livrou ele do próprio capeta. Entendeu? Livrou do perseguidor e de Saul. Aí diz mais, olha o que foi que Davi cantou. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei. Isso aqui é cântico de quem orava e agora estava de posse de vitória. Aleluia. Ele é o meu escudo. Que é escudo? É aquele que segura a pancada. Aleluia. Ele é a força da minha salvação. Ele é o meu alto refúgio. Ele é o meu retiro. É o meu salvador que da violência me salva. Oh, aleluia. Deus é rochedo, lugar forte, libertador, escudo, força, alto retiro e refúgio. Meu filho, não tem ninguém que Deus esconda para Satanás achar. Não existe. Deus deu uma driblada federal em Acabe. Que se Acabe fosse vivo, até hoje ele estava procurando Elias. A Bíblia diz que não houve nação nem reino. Deus escondeu de tal forma que quando Elias encontrou Obadia, diz, vai dizer do teu patrão que eu estou na terra.
Obadias disse: Deus me guarde. Se eu for, Obadias sabia tanto que Elias era um homem de Deus. Se eu for e tu sumir, e ele vir, e tu não tiver, a minha vida está complicada. Aleluia. Deus escondeu Elias dentro do domínio, aleluia, dentro do domínio de Acabe. Você não tem que estar com medo, não. Põe a vida em oração e escapa. Põe a vida em oração e triunfa. Agora deixa eu abrir aqui um parênteses. Sabe por que a igreja está orando pouco? Porque a liderança está orando pouco. Hoje, enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus me fez lembrar de homens de oração que fizeram parte da minha vida. Eu me lembrei do pastor João Gomes da Silva, que era o nosso pastor em Mossoró. Um homem simples, um homem sem besteira. Era um pastor que quando chegava na casa do povo, ele amava comer melancia, se sentava no chão da sala. Um homem formado, mas muito simples. Mas ele tinha uma vida de oração e ele tinha uma graça. Você não via o cabelo de pastor João Gomes arrumado. Era todo tempo assanhadinho. Mas tinha uma coisa, quando ele pegava o microfone, que ele saudava a igreja, que ele dava a palavra, se ele quisesse uma ajuda da igreja para uma determinada obra, para um determinado fim, e ele desse aqueles 3 fungadinhos que ele tinha costume de dar, e ele rolasse assim um cabelo, a mão na cabeça, meu irmão, podia passar a salva, porque Deus estava dando graça, e a igreja arrecadava o que precisava. Homem de oração, homem de simplicidade. Deus me fez lembrar de pastor Raimundo João de Santana, quando ele assume a presidência de Natal, a presidência do estado, e com o passar dos anos se levanta, uma certa pessoa que era lá de dentro me contou, se levantou um montinho, e alguém chegou no gabinete e olhou para ele e disse: pastor, o senhor tem que tomar algumas providências, porque está acontecendo isso, isso e isso. Ele disse: já tomei. Aí o obreiro se animou: foi o que o senhor fez? 3 horas da manhã eu já entreguei para quem podia resolver. Homens de oração, mulheres de oração, essa turma está passando, e eu pergunto a você, que é a nova geração que está chegando, você não pode desprezar esta arma infalível. Obreiros da casa do Senhor, mulheres mais idôneas, ensine aos mais novos, estimule os mais novos, que ninguém consegue sobreviver neste campo de batalha se não tiver esta arma chamada oração. Pode botar outdoor, pode botar o megafone, pode botar a arrumação que você quiser, jogo de luz, pode fazer o que você quiser, arrume, deixe tudo bonito, mas poder de Deus só por meio da oração, salvação de alma só por meio da oração. Batismo com o Espírito Santo só por meio da oração. Vocês não fazem ideia, nesse Brasilzão que eu ando por aí afora, quantas mulheres chegam para mim, mulheres que têm vida no altar, chegam para mim e dizem: minha irmã, tem dia que só sou eu e minha companheira aqui, os cultos de oração, os ciclos de oração abandonados. Obreiros que passam de anos sem pisar num trabalho de oração. Para mim, uma pessoa dessa não tem gabarito para falar de oração, coisa nenhuma. Ele pode falar de muita coisa, mas de oração não. De oração não. Oração, quem tem autoridade para falar é quem ora. A oração é uma arma infalível. Por quê, irmã Aparecida? Porque ela nos faz sentir prezados, amados de Deus. Não tem nada que leve você mais ao sentimento de ser amado do que quando você está em oração. Quando você chega na presença de Deus, você diz: Deus, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não consigo fazer dessa forma. E você ouve a voz do doce amigo Espírito Santo dizendo: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Nada
Faz o crente. Por que tem tanto crente, pastor, sofrendo de doenças psicossomáticas? Porque eles ficam ancorados muitas vezes no amor do marido, quando são as esposas. O marido fica ancorado no amor da mulher. A moça fica ancorada no amor do namorado. A outra fica ancorada no namorado que não veio, que ela está pedindo a Deus. A outra fica ancorada querendo ser amada e querendo casar. As pessoas estão se ancorando em se sentirem amadas umas nas outras. Quando a Bíblia nos mostra que quando Ele ama, os espaços são preenchidos. A oração nos faz sentir amados de Deus. O salmista, certa vez, lá no Salmo 123, versículo 2, ele orando ao Senhor, ele diz: eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos das servas atentam para as mãos de suas senhoras, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele tenha piedade de nós. Josafá disse: os nossos olhos estão postos em ti. E o salmista diz: os meus olhos vai ficar olhando para ti, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores. A oração nos faz sentir amado de Deus. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 23. Eu vejo isso como uma resposta de Deus para quem precisa se sentir amado. O anjo chega e fala para Daniel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, sentido e olha a palavra e entende a visão. Sabe o que o anjo estava dizendo? Eu demorei aos seus olhos, mas eu estou aqui. Mas desde que você começou a orar, que começou a sair uma ordem. E eu estou aqui, Daniel, porque você é amado. Nesta noite é noite de se sentir amado. É noite de saber que o Deus que te ama, Ele libera a ordem e o anjo vem. Já imaginou o que você está numa luta? E Deus mandar um anjo dizer assim: eu vim porque tu é amado. E tem mais, eu vim dizer não vim só dizer que tu é amado, não. Só isso já dava para Daniel ter ficado satisfeito. Eu vim porque quero dizer a você que já saiu a ordem. Oh, aleluia. Já saiu a ordem. Quem ora, meu querido, desentrava a ordem que vem do céu. Aleluia. Por isso que Esdras, na sua palavra, diz assim, aleluia, o escritor de Esdras, ele diz assim: olha, o Deus que se move pelas nossas orações. A oração nos faz sentir amado. A visão com Gabriel foi uma visão profunda. Foi na 70ª semana. 70 semanas o homem orava. Aí tem crente, começa a orar de manhã e já quer resposta de noite. Tome intento. Tome intento. Esse negócio de você querer orar e já vem a resposta, é para parar de orar. Deus sabe, até isso Ele te treina. Ele coloca você na bigorna, coloca você, possibilita você a viver um problema, permite o problema para exercitar você no campo da batalha da oração. Portanto, quando a prova chegar, diga: nada mais é para mim estar no campo, porque Deus tem um segredo comigo no campo da oração. Ora, Deus apertando, o cabo só falta não orar. Imagine se não apertasse. Imagine se não apertasse. Aleluia. Por que é que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos livra de mentiras e de calúnia. Gente do céu, não tem quem responda melhor do que Deus, não. Eu me lembro de uma certa feita. Gente, quando eu me boto no testemunho, não é porque eu sou santa mais do que vocês, nem sou melhor do que vocês. É porque os meus testemunhos, eu sei que eu vivi. Eu não conto testemunho do outro, eu conto aquilo que eu vivi. E eu me lembro que tinha uma irmã lá na minha cidade, coordenadora de setor, que eu notava que aquela mulher não gostava de mim. Gratuitamente ela não gostava. E tudo que partia da congregação que eu trabalhava, que precisava do aval dela, da ajuda dela, era um impedimento. E aí eu comecei a orar. Aí teve um dia que a carne é carne. Um dia eu disse: rapaz, eu vou pegar aquela irmã, vou chamar ela bem aqui. E vou dizer assim: irmã, que marmota é essa? Que tudo que eu vou fazer, a senhora vem de irmãs. A senhora apoia os projetos de todo mundo. Quando chega na nossa congregação, toda vida a senhora é uma entrada.
Aí fui para o ciclo de oração. E crente que ora, irmão, nem para tomar posição de fazer errado não pode. Estou lá no ciclo de oração, quando de repente Deus usa um irmãozinho na banquinha do ciclo de oração. Nesse tempo eu não dirigia ciclo de oração, não. Faz muito tempo isso. Aí Deus usa aquele servo de Deus e diz: você que estava pensando em enfrentar com as suas palavras, Deus te diz: te cala, porque no teu silêncio eu trabalho e dou resposta. Eu disse: mas Jesus, eu não presto nem para ser atrevida. Oh, meu pai. Fiquei calado e aguentando. E aquela arrumação e eu aguentando. E eu orando: Jesus, eu estou calada. Tu sabe que eu sou sanguínea. Coragem de falar eu tenho. Mas me segura. Não deixe eu me atrapalhar as coisas, não. Tenha misericórdia de mim, Jesus. E quando foi um dia, eu orando. Quando foi um dia, eu fui assistir um culto na igreja sede. Era a igreja da irmã. Eu me congregava numa congregação. E de repente aquela irmã fez sinal para mim e me chamou para a lateral da igreja. Quando me chamou para a lateral da igreja, disse: irmã Aparecida, Pai do Senhor. Eu disse: Pai do Senhor. Ela disse: eu chamei você aqui porque eu tenho algo para tratar. Eu digo: pois não, minha irmã. Ela caiu logo no choro. E disse: eu quero dizer para a senhora que tudo que eu pude fazer para trabalhar a senhora, eu fiz. Porque me contaram isso, mas eu estou aqui. Olha, irmão, ninguém te defende melhor do que Deus. Não vá gastar munição com o inferno, não. Deixe que o Senhor te livra. Ele trabalha. Ele vai responder essa causa bem aí, como vocês dizem aqui no Piauí. Vai responder. Aleluia. E eu ouvi aquilo, a minha alma se alegrou. E ela disse: eu quero dizer para a irmã que a irmã, a partir de hoje, veja em mim uma amiga. E eu estou disposta a ajudar a irmã. Porque eu disse: irmã, eu vinha percebendo isso. Ela disse: a irmã percebia e nunca pensou em falar comigo. Eu digo: irmã, eu pensei, não foi só em falar, não. Mas eu sou bem sincera, eu não vim porque Jesus não deixou. Jesus me prometeu isso que está acontecendo aqui. Ele disse que eu ficasse quieto, que Ele ia trazer a resposta. Ei, nesta noite Deus me dá força e autoridade e graça revelada para dizer que Ele vai desbaratar a mentira e vai te dar vitória. Aguarde, se cale e ore. Ramani Bianavese Debaixo. Irmã Aparecida, mas estão falando isso. Está escrito Salmo 101, verso 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Deixa Deus trabalhar, minha filha. Está difamando você. A palavra diz que tem uma destruição para ele. Acabou. Morreu a história. Aleluia. Por que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos proporciona contínua paz. O salmista no Salmo 4, verso 8, ele disse: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia. Isaías no capítulo 26, verso 2, ele diz: Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas essas obras. Aleluia. Nada traz mais paz ao coração do crente do que a oração. Você pode estar com angústia tamanho de um trem, mas quando você dobra o joelho e se rende, tem hora que a gente está tão angustiado que não tem nem palavra, né? E a gente não sabe nem como orar. Se não souber, fica ali, chora e gema, mas o Espírito vai se encarregar de traduzir. Mas não arrede o pé, fique lá nos pés de Jesus. E o Espírito que traduz com gemidos inexprimíveis, Ele vai revelar o segredo. Aleluia. Por que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos estimula a fidelidade e a verdade. Quando você vê um crente cheio de mentira, de tramóia, de coisa, pode ter certeza que não é uma vida de oração. Aleluia. Salmista no Salmo 101, versículos 6 e 7, o Senhor diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos.
Porque está escrito, irmão, que passa de sim, sim, não, não, é de procedência maligna. Aleluia. A oração nos estimula a fidelidade e a verdade. Quantas vezes a gente está querendo até contar uma historinha assim, o Espírito de Deus, não é para você. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Por que é que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos ajuda na hora da angústia. Não tem divã melhor, não tem psicólogo melhor. Isso não é em detrimento dos profissionais da área, não. Se você está fazendo um tratamento, continue fazendo. Mas quando você derrama a sua alma perante o Senhor, o salmista no Salmo 4, verso 1, ele diz, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na minha angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Lembra de Josafá? Ele disse lá no verso 9 de 2 Crônicas 20. Clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Ouviu ou não ouviu? Livrou ou não livrou? Está escrito. Aleluia. O salmista ainda no Salmo 120, verso 1, ele diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E o próprio Deus no Salmo 50, ele diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.